Bem-vindos ao The Debate. Estamos às vésperas da final da Copa do Brasil e a cidade inteira respira essa expectativa. O Vasco da Gama está a um jogo de um título de enorme importância e, bom, nesse clima de tensão e esperança, todo sinal de apoio é amplificado. E é nesse contexto que surge a declaração de um ex-jogador, o atacante Fábio Gomes, diretamente do México, declarando sua torcida. Pois é, e é essa declaração que coloca a nossa questão na mesa. A manifestação do Fábio Gomes, um jogador que teve uma passagem assim relâmpago pelo clube, é um reflexo de um laço afetivo real criado por um momento marcante? Ou, na verdade, é um movimento calculado? Uma peça de marketing pessoal de um profissional que já está pensando em voltar ao mercado brasileiro? Para mim, não há dúvida. O que o Fábio Gomes disse é genuíno. Eu vou defender que esse carinho nasce de uma experiência real e poderosa e que o tempo em campo é, francamente, um péssimo medidor para a intensidade de um vínculo. Já eu vou argumentar que, no futebol moderno, a gente precisa olhar um pouco além das palavras bonitas. Serei a voz do pragmatismo, defendendo que esse gesto, embora simpático, se encaixa perfeitamente numa estratégia de carreira, algo que, todo jogador hoje em dia precisa dominar. Olha, a minha posição se baseia na força do que ele disse e principalmente no que ele não precisava dizer. Ele está no México vivendo, segundo ele mesmo, uma fase ótima. Não tinha obrigação nenhuma de se manifestar sobre a final do Vasco, mas ele fez e usou palavras fortes. Tem um carinho enorme pelo clube. A palavra enorme não tá ali por acaso, né? Não é um respeito, um apreço. É um sentimento superlativo, que ele faz questão de justificar. Ele diz, mesmo não jogando muitas partidas, ele mesmo reconhece a brevidade da passagem, o que, para mim, dá ainda mais peso à declaração. Isso vem de algum lugar. E esse lugar é um momento específico, um gol decisivo contra o Criciúma na campanha do acesso de 2022. No futebol, o único instante de glória compartilhada pode criar uma conexão muito mais forte do que anos de contrato. É a qualidade da memória, não a quantidade de jogos. Eu já vejo a situação com um ceticismo profissional, eu diria. A declaração precisa ser lida no seu contexto completo. Primeiro, a escala. A gente está falando de 9 jogos. 9, com pouca minutagem, como a própria matéria destaca. É difícil conciliar a ideia de um laço enorme com uma experiência tão efêmera e, sejamos honestos, periférica. Segundo, e mais revelador, é o contraste. Na mesma entrevista, ele descreve a vida dele no México como o melhor país entre todos que já jogou, um lugar onde se sente muito mais maduro. A linguagem que ele usa para o presente é de crescimento, de ápice. A linguagem que ele usa para o passado no Vasco é de afeto. Existe uma hierarquia clara aí. E o ponto crucial que amarra tudo isso é a frase que vem logo depois. Ele diz que está seriamente pensando em voltar ao Brasil. É impossível, para mim, dissociar uma declaração de carinho por um clube brasileiro da sinalização de que ele está aberto a propostas no mercado brasileiro. Uma coisa serve de vitrine para outra. Mas essa sua análise transforma o jogador num robô calculista. Você está subestimando o poder que um momento pode ter na carreira e na memória de um atleta. Vamos voltar para aquele jogo de 2022 contra o Criciúma. O acesso à Série A ainda não estava garantido, o clima era de uma tensão, assim, absurda em São Januário. O Vasco precisava da vitória para respirar. E ele faz o gol. Não é um gol qualquer no meio de uma goleada. É o gol que quebra a tensão, que sela um resultado vital. Esse tipo de catarse, de ser o herói de um momento, mesmo que por um dia, isso cria uma dívida de gratidão e uma memória afetiva que não se apagam. O carinho enorme nasce ali, naquele grito de gol da torcida, naquela sensação de ter sido decisivo. Espera aí, mas um único gol é suficiente para criar um laço enorme com um clube onde ele mal jogou? Eu não estou dizendo que o momento não foi importante para ele, claro que foi. Mas daí a transformar isso num vínculo profundo com a instituição me parece um salto muito grande. A carreira dele é de um verdadeiro globetrotter do futebol. Japão, Austrália, Estados Unidos, Portugal, Bolívia, agora México. O Vasco foi só uma das muitas paradas. Mas talvez seja justamente por ser um globetrotter que um momento como aquele ganha uma dimensão maior.
Para o jogador que vive trocando de cultura, de vestiário, de cidade, um instante de conexão tão forte com uma torcida apaixonada como a do Vasco pode sim se tornar um ponto de referência emocional na carreira. Você pode jogar 3 anos num clube morno e não sentir nada, e jogar 9 partidas num clube vibrante e levar uma memória para o resto da vida. Entendo o seu ponto. Ele tem um apelo romântico. Mas a própria fala do jogador contradiz essa ideia de que o Vasco foi um ponto fora da curva emocionalmente. Ele diz com todas as letras que a experiência no México é superior, que está tendo experiências maiores em relação a outros países. Ele coloca a passagem pelo Vasco numa prateleira abaixo da sua experiência atual. O sentimento pode ser real, não duvido que ele tenha uma boa lembrança. Mas a dimensão, o enorme, me parece uma hipérbole conveniente, uma força de expressão usada para agradar. Conveniente por quê? O que ele ganha realisticamente com isso? Você acha que a diretoria do Vasco ou de qualquer outro clube vai contratar um jogador baseado numa declaração de carinho? O que define uma contratação é o desempenho dele lá no México. São os números, a condição física. Não é tão direto assim, é mais sutil. O que ele ganha é visibilidade e capital de simpatia. E isso me leva ao ponto que, para mim, é o centro de tudo. A gente está testemunhando um exemplo clássico de gestão de marca pessoal. No futebol de hoje, a carreira de um jogador não é só o que ele faz em campo, é a narrativa que ele constrói em torno de si. Manter boas relações, se mostrar grato aos ex-clubes, especialmente clubes de massa como o Vasco, é uma estratégia inteligente. Mas isso não é novidade, jogadores sempre fizeram isso. Sim, mas a escala e a intenção mudaram. Antes, era uma questão de cortesia. Hoje, é parte do negócio. E o timing aqui é revelador demais para ser ignorado. Ele não fez essa declaração do nada, num dia qualquer. Ele a fez na semana da final da Copa do Brasil, quando todos os holofotes estão apontados para o Vasco. E na mesma conversa, ele não diz apenas que quer voltar ao Brasil. Ele dá um motivo. Está chegando a hora, preciso ficar perto da minha família. Ele está construindo uma narrativa completa. O profissional que tem carinho pelo Brasil e o homem de família que quer voltar para casa. É uma jogada de relações públicas perfeita. Não é cínico, é profissional. Ele está usando a visibilidade do Vasco para se posicionar no mercado. É uma troca. Ele oferece uma manchete positiva e, em troca, o nome dele volta a circular. Eu vejo essa lógica como uma tentativa de invalidar um sentimento que pode ser e provavelmente é genuíno. Porque uma coisa tem que anular a outra. Um jornalista fez perguntas sobre a final e sobre o futuro dele. Ele respondeu a ambas. É perfeitamente plausível que as duas coisas sejam verdadeiras e coexistam sem conflito. Ele sente carinho pelo Vasco e, por razões familiares e profissionais, deseja voltar ao Brasil. Assumir que a segunda intenção, a estratégica, apaga a sinceridade da primeira é uma interpretação excessivamente fria da natureza humana. Ele pode, ao mesmo tempo, torcer pelo sucesso de um clube pelo qual tem apreço e, simultaneamente, planejar os próximos passos de sua carreira. A conexão não precisa ser mutuamente exclusiva. As coisas são mais complexas. Mas qual delas é a força motriz da declaração? A emoção ou a estratégia? Se ele não estivesse pensando em voltar ao Brasil, será que essa entrevista com esse teor teria acontecido? Eu duvido muito. A vontade de voltar é a causa. A declaração de carinho é a consequência, a ferramenta. E isso se reflete no impacto real que essa notícia tem. E qual é o problema com o impacto? O resultado externo é inequívoco. É uma mensagem positiva de apoio às vésperas de um jogo crucial. Para o torcedor que está roendo as unhas, para aqueles que se lembram daquele gol, é um reforço moral. É um lembrete de que o clube deixa marcas em quem passa por lá. A previsão dele, acredito que o Vasco vá vencer, embora simples, contribui para um clima de confiança. O valor simbólico desse tipo de gesto não pode ser descartado. Ele adiciona uma voz ao coro de apoio e, numa final, todo apoio conta. Eu questiono seriamente a magnitude desse impacto. Vamos ser realistas. Fábio Gomes não é um ídolo, não é Juninho Pernambucano, Edmundo, Roberto Dinamite. A passagem dele foi um flash. Para o torcedor médio ele é uma lembrança vaga, se tanto. A declaração é, na prática, uma nota de rodapé na cobertura massiva da final.
Não é um evento com capacidade de mobilizar ou influenciar o ambiente de forma significativa. É uma pauta fria para um jornalista preencher espaço na semana do jogo, nada mais. Seu peso real é mínimo. A torcida do Vasco, especialmente, tem uma relação muito forte com os jogadores que demonstraram raça e foram importantes em momentos de reconstrução, como foi aquela Série B. Ele não precisa ser o Roberto Dinamite para ter seu gesto valorizado. O que importa é que alguém que vestiu a camisa e suou por ela está de longe mandando energias positivas. Isso fortalece a identidade do clube. Mas a identidade dele como jogador não é atrelada ao Vasco. A identidade dele é de um profissional global que se adapta a diferentes mercados. O gesto é simpático, eu concordo, mas seu alcance é limitado ao círculo de torcedores mais fanáticos e à imprensa esportiva que precisa de conteúdo. Não muda em nada o ambiente do time, não pressiona o adversário, não enche o torcedor de uma confiança que ele já não tenha. É um gesto para si mesmo, para sua própria imagem, muito mais do que para o clube. Ao final, eu insisto que reduzir tudo a uma estratégia de marketing é empobrecer a análise e o próprio futebol. A declaração de Fábio Gomes, nascida de um momento de glória e feita de forma voluntária, deve ser vista como aquilo que ela aparenta ser, uma expressão sincera de afeto. Ela nos lembra que a história de um jogador num clube é feita de momentos, não só de estatísticas. E esses momentos intensos criam sim laços genuínos que sobrevivem ao tempo e à distância. Eu mantenho o ponto de que ignorar o profissionalismo e o planejamento de carreira do atleta moderno é ingenuidade. O gesto é cortês, é inteligente, mas está inserido numa lógica de mercado. Uma análise mais fria que considera a brevidade da passagem, a valorização explícita da sua experiência atual e o contexto de um retorno ao Brasil aponta para um ato muito mais calculado do que emocional. A profundidade do carinho enorme talvez seja menor do que as palavras sugerem. Fica claro que a mesma declaração pode ser vista por lentes completamente diferentes. De um lado, a lente da paixão e da memória afetiva, que são a alma do esporte. E do outro, a lente da realidade profissional de um futebol globalizado, onde cada passo, dentro e fora de campo, pode ser parte de uma estratégia maior. A questão que fica não é apenas se Fábio Gomes foi sincero, mas o que a gente espera que seja a lealdade de um jogador hoje. Exato. E talvez a complexidade dessa situação mostre que, na narrativa de uma grande final, até mesmo um apoio que vem de longe carrega em si todas as contradições do futebol contemporâneo. O material nos força a pensar sobre como interpretamos as palavras e as intenções num mundo onde paixão e negócio andam cada vez mais de mãos dadas.